pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Este é o canal Vozes do Subsolo e desde já eu peço que vocês deem o seu like, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem e comentem para que o YouTube entenda que este canal é relevante e não é só o YouTube, para que eu entenda que este canal é relevante. Porque, assim, um pequeno desabafo, dá muito trabalho fazer esses vídeos, gente. São muitas e muitas horas até sair a versão final. As pessoas podem achar que não, mas são muitas horas mesmo. Então, se eu não entender que o canal está tendo alguma relevância, é, o que provavelmente vai acontecer é eu desanimar. E eu acho isso uma pena, porque não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que este canal tem uma proposta muito, muito completa para um estudo muito aprofundado da obra de Dostoiévski. Então, eu peço que vocês não se esqueçam realmente de comentar, de compartilhar, enfim, de divulgar o canal para que eu continue aí animada fazendo esses vídeos que dão muito, muito, muito trabalho. Eu faço porque eu gosto, sim, mas eu tenho que parar, enfim, isso não é o meu ganha-pão, então eu tenho que parar para fazer isso em horários em que eu não estou trabalhando, em que eu não estou vivendo a minha vida pessoal, que tem muitos afazeres, como a de todos vocês, e eu gasto muitas horas mesmo, para conseguir trazer esse conteúdo para vocês. Então, eu realmente conto com a colaboração dos poucos inscritos que tem aqui, para que ajude na divulgação do canal e, enfim, vamos que vamos, né? Bom, estamos tratando da obra Os Demônios, né? Como todos sabem, e este será o vídeo 6, gente. Já estamos no vídeo 6 e não está nem perto de terminar. Nesse momento, a gente está fazendo um trabalho assim, esmiuçando mesmo, né? São 6 vídeos, né, gente? Então, estamos no momento em que estamos falando do personagem Stjepan Trofimovich, enfim, e vamos continuar. Seguimos ainda, temos um longo percurso para quem de fato se interessar pela obra de Dostoiévski e por essa obra em específico, Os Demônios, né? Estamos nos baseando nestes primeiros vídeos, né, na biografia do Joseph Frank, Os Anos Milagrosos, e vamos que vamos seguindo então com a nossa saga, né? No vídeo anterior a gente mostrou, né, como essa nova geração, os Razinotinskis, né, se voltou contra a geração dos anos de 1840, que era a geração do nosso próprio gênio Dostoiévski ali, e como isso se deu, né? E por que que isso vai ter uma grande influência nessa obra aí, os demônios, né? E as vozes desse ataque, né, foram a de Chernyshevsky e Dobroliubov. E o que eles diziam, de fato, era duro, né? Eles diziam que a geração de Dostoiévski, né, que os homens da geração anterior, eles eram fracos, indecisos, eram incapazes de agir, diziam que eles eram escravos de princípios elevados, que só serviam para a sua própria vaidade, né? E então, o retrato que o Dobroliubov traçou já continha ali, que Dobroliubov, falamos no vídeo anterior, né, do artigo dele e tal, já continha ali o perfil deste personagem tão marcante de Dostoiévski, o Stjepan Trofimovich, né? E então, isso foi comentado no vídeo anterior, né? Mas agora a gente vai seguir aí dizendo quem respondeu a esses nihilistas, né? Ao Dobroliubov e ao Chernyshevsky, né? Foi então Alexander Herzen, que era
contemporâneo de Dostoiévski, né? Era da geração dos anos 40 e Herzen foi, mais do que qualquer outra pessoa, o grande inspirador e o grande divulgador de todo o pensamento radical socialista que existia na Rússia dos anos 60, né? Então, o Herzen vai ter um papel aí muito importante para essa caracterização aí que Dostoiévski está fazendo dos seus personagens, né? Bom, a gente disse no vídeo anterior que o Dostoiévski se baseou no Granovsky, né? No historiador Granovsky, que foi de fato um modelo para o Stefan Trofimovich, né? Mas principalmente na aparência deste personagem, né? Ah, já o Herzen, ele vai ter também vai inspirar esse personagem, mas no sentido do conflito em si, né? No caso, o pai horrorizado, né, diante de um filho niilista, que é o Piotr, né? O filho do, do Stepan Trofimovich, né? Então, o, essa digamos assim, esse conflito deles, né, ele vai vir do Herzen e não tanto do Granovsky, né? Uh, do Granovsky, o que que Dostoiévski vai pegar, assim, principalmente, tá, gente? A aparência, né? O professor, que é um ocidentalista, um idealista ali dos anos 40, né? Um homem que já estava ali meio esquecido. Isso tudo vai estar nessa personagem de Dostoiévski. Já do Herzen, do Alexander Herzen, vai vir o drama mesmo, né? Ou seja, a recusa do pai em se curvar diante do filho, né? A dignidade aí ferida de quem não vai aceitar ser jogado fora, né? Porque é isso que a geração dos niilistas ali estava fazendo, tanto na vida real quanto no romance ali de Dostoiévski, né? Mas o conflito vem então de Herzen e há um dado biográfico aí com relação ao Dostoiévski que vai reforçar essa ideia de que o Herzen teve uma influência bastante grande nesta obra de Dostoiévski, porque quando Dostoiévski começou a rascunhar os demônios, o Herzen estava ali na sua mira, né? Ele estava com os pensamentos no Herzen, porque o Herzen morreu em janeiro de 1870. E logo em seguida da morte do Herzen, o Strakov, que é o editor, crítico, amigo de Dostoiévski, publicou o livro de Dostoiévski, a novela O Eterno Marido, né? O Strakov publicou, então, quando Herzen morreu, uma série de artigos aí, recapitulando a carreira do Herzen, né? Do crítico Herzen, do poeta Herzen, do filósofo Herzen, né? E essa publicação ela foi quase simultânea à decisão de Dostoiévski de escrever aí o seu romance panfleto, né? Chamado romance panfleto de Os Demônios, né? Um, ou seja, no momento exato em que o Dostoiévski decide atacar esses radicais, a figura do Herzen está ali bem diante dele, muito viva, né, com a morte deste grande intelectual, um dos maiores intelectuais da Rússia ali do século XIX e da geração aí dos anos 40, né? Então, a reação de Dostoiévski aos artigos, né, aos artigos, traz aí essa, essa relação que a gente pode fazer com a personagem que Dostoiévski construiu, né? Uh, Herzen foi, antes de qualquer outra coisa, um poeta, né? E Dostoiévski via isso fortemente, né? E esse lado poeta é, explicava, de certa forma, a irreverência do Herzen, né?
a mania, digamos assim, que o Herzen tinha de fazer trocadilhos, né, com questões até muito importantes, questões morais, filosóficas mais sérias. Mas o Herzen não deixava de fazer aí os seus trocadilhos. E Dostoiévski, ele não gostava disso, tá? Ele não achava que... Ele ficava meio revoltado com o Herzen, ele teve muitos conflitos com essa geração dos anos 40, né? Essa geração que começou com tudo isso, né? Com o ateísmo, com, né? O niilismo começou lá nessa geração dos anos 40, mas o Dostoiévski, ele não gostava. E aí isso vai... é, se transpor para a obra, né? Então, por exemplo, né? É, é, há uma simetria de fato do estilo bem específico do Herzen com a personagem, porque o mesmo defeito que incomodava o Dostoiévski no Herzen, né, incomoda o narrador da nossa história, que é amigo muito íntimo, o nosso narrador ali é amigo muito íntimo do personagem Stepan Trofimovich, né? Então, por exemplo, tem uma cena ali do romance em que o Stepan, ele solta aí uma tirada elegante, porque ele fazia isso o tempo todo, né? E meio vazia sobre a questão da providência e o milagre, né? Então, são assuntos assim, né? Enfim, com cunho religioso, né? E que trata de questões que são muito consideradas sérias, mas ele trata isso como piada de salão, né? E o narrador, no caso, né, do livro, o narrador, ele não deixa passar, ele comenta que Stepan não seria quem era se conseguisse largar aquele livre pensamento zombeteiro e mesquinho que estava na moda. Ou seja, o próprio narrador, né, ele vai dar aí as suas alfinetadas. Ele era amigo, né, do Stepan Trofimovich e ele vai dar as suas alfinetadas, né? Então, o Dostoiévski, é, essa revolta que ele tinha em relação ao Herzen, ela reaparece aí na personagem do Stepan Trofimovich. Bom, é, mas vamos falar aí um pouco mais da questão do Herzen, né? E de como ele respondeu, né, gente, aos que o atacavam. No caso, a geração niilista aí dos anos 60, né? O Dobroliuva, o Chernyshevsky, entre outros, né? Então, como que o Herzen, antes de morrer, respondeu a esses niilistas, a esses jovens niilistas, né? Ele escreve um texto famoso, né, que se chama Os Homens Supérfluos, que são os homens 40, né? E os biliosos, que são os homens dos anos 60, que são os niilistas. Então, de um lado, os homens supérfluos, que é a geração do Herzen, do Dostoiévski, do Turgenev, etc., o Granovsky, né? E do outro lado, os biliosos, que são aí a geração do Dobroliuva, Chernyshevsky, que são a geração dos anos 60. Então, essa foi a primeira resposta da geração dos anos 40 aos seus detratores. E o Herzen, ele faz uma coisa interessante ali, né? Ele cria um porta-voz para a atitude dos filhos, um personagem sem nome, né? Que corresponderia ao Chernyshevsky, que foi o mais famoso dos niilistas ali dos anos 60, né? E deixa esse porta-voz falar. E o que ele fala é absolutamente sarcástico, né? Então ele faz esse jogo, né? Aí esse porta-voz, que seria o Chernyshevsky, né? Da escrita de Herzen, diz que os homens supérfluos dos anos 40 achavam o mundo à sua volta um mundo sujo demais, né? E que eles preferiam ficar ruminando ali, né? O próprio destino infeliz enquanto eles comiam e bebiam em paz e que eles não queriam saber aí deste mundo sujo, né? E aí o Joseph Frank, quando comenta tudo isso, né, ele faz aí uma identificação, né, que essas são exatamente as palavras
do filho do Stepan Trofimovich, o Piotr Verkhovenski. Ai, que nomes difíceis, né? O Piotr Verkhovenski sobre o pai, né? Então, o personagem Piotr Verkhovenski, né, usa o mesmo tom de superioridade e o mesmo desdém que o Herzen dá na boca do Chernyshevsky, né? Então, a fala mais cruel do niilista contra o pai dentro do romance, né, que é bem forte ali, não foi inventada por Dostoiévski, né? É a fala que Herzen já tinha posto na boca dos radicais, né, 10 anos antes, né? Então, por isso que essas coisas são importantes, gente. Eu acho que é interessante a gente sempre fazer esse contexto, né? A obra não é só isso, mas é saber como Dostoiévski construiu aí essas personagens é muito rico e acho que é muito interessante, né? E só que o Herzen, como em Dostoiévski, o filho ali, no caso, né, ele não vai dominar o campo sozinho, né? E a resposta do Herzen começa reconhecendo e termina recusando aí esses biliosos. Ele admite que os biliosos, eles têm boas intenções, mas ele diz que o tom deles levaria um anjo a brigar e um santo a praguejar. Isso são palavras aí do próprio Herzen, né? E o que mais o espanta naquela geração não seria o radicalismo. Não seria o radicalismo. E sim a facilidade com que essa geração, que ele chama de biliosos, esses niilistas, né? É a facilidade com que eles perdem a esperança de tudo, né? E que eles tinham de fato um prazer, né, maldoso de negar tudo, né? É a, Tinham assim uma impiedade terrível, né? E essa comparação que o Herzen faz, ela é reveladora, né? No caso, elas lembram aqueles monges que, de tanto amar o próximo, acabam odiando tudo o que é humano e amaldiçoam o mundo inteiro pela vontade de abençoar alguma coisa. Isso é a metáfora aí que ele usa, né, que o Herzen usa. É o revolucionário visto como um religioso, ao contrário, né? Um homem que, no caso, ama a humanidade lá no abstrato, a ponto de odiar os homens de carne e osso. Então, o Herzen faz esse retrato aí cruel dos, dos biliosos, né? Dos niilistas, dessa nova geração, né? É, e então ele responde essa é a resposta aí que os homens que os homens dos anos 40, no caso o Herzen, vai dar a esses niilistas, né? Enfim, e os niilistas, por sua vez, né, diziam tudo da geração dos anos 40, que eles eram aristocratas, preguiçosos e vazios, e que, de fato, eles não admiravam essa turma, né? Ah, bom, e essa resposta de Herzen a essa frieza, né, é, é que revela uma sensibilidade, isso é importante, tá, gente? É o que vai revelar uma sensibilidade à miséria humana de uma forma total, que é o que Dostoiévski certamente aprova, né? Então, quando o Herzen diz, né, que cada um é livre, cada ser humano é livre para decidir se um homem merece simpatia ou não, mas põe um princípio que enfim, ele define um princípio que ele não vai abrir nenhuma exceção, ou seja, que todo sofrimento humano ele vai despertar nossa compaixão, ainda mais quando não há como fugir dele, porque todos nós sofremos, né? O Herzen vai bater nessa tecla, que é uma tecla que também Dostoiévski vai bater aí durante toda a sua vida, ali é nessa tecla aí do sofrimento que é de todos e não só de um grupo ou uma causa, né? Então não existe dor que não se possa dividir, né? E aí está o ponto em que o socialista exilado, no caso Herzen, e o nosso romancista
Dostoiévski se encontram, né? Nenhum dos dois vai aceitar que a compaixão dependa da pessoa merecer ou não, que era o que os niilistas faziam, né? A causa merece, a coisa merece. Então, assim, é, é isso que vai aproximar aí o Dostoiévski do Herzen e que ele vai se utilizar aí para escrever o seu romance, né? Bom, as brigas entre as duas gerações, elas tinham até esfriado um pouco ali na metade dos anos 60. Acho que eu cheguei a falar isso no vídeo anterior. Mas elas voltaram com força total no segundo, ali no final do ano de 1867. E o que reacendeu tudo isso, gente, foi um atentado de Kara- Karakazov, né, que tentou matar o czar Alexandre II, mas falhou, né? Foi uma tentativa de matar o czar que não deu certo. E foi a primeira tentativa de se tentar assassinar um czar. E isso marcou a virada do radicalismo das ideias para um radicalismo aí real, né? Um radicalismo com, com a violência aí entrando, né? Então, Herzen condenou esse atentado abertamente na sua revista, que se chamava O Sino, a revista do Herzen, né? E ele previu com razão que aquilo só ia aumentar a repressão do governo, né? Mas mesmo discordando das táticas desses nihilistas, Herzen, ele continuava afirmando que os objetivos do movimento radical, que tinha o Chernyshevsky ali como líder, eles eram os mesmos que ele próprio tinha defendido ali no seu exílio, né? Ele próprio tinha, enfim, defendido várias das pautas, digamos assim, que esses radicais novos estavam defendendo. Mas ele fazia um apelo, ele pedia que as duas gerações conseguissem caminhar juntas, né? Era um pedido que ele fazia esse pedido de união, só que e tudo isso era feito ali nas revistas, né, gente, nos artigos, enfim, tudo publicizado, né? E esse pedido de união, ele teve uma só resposta, né? Ele foi ignorado pelo todo o resto, mas ele teve uma da resposta. Mas essa resposta, ela foi furiosa, ela não foi boa. Ela veio de um dos líderes dessa nova geração aí, que chamado Alexander Sierno Solovyovich. Então, ele rejeitou Herzen assim, de forma bem grosseira, ainda pior do que o tinha feito o Chernyshevsky, né? E, enfim, né? Para a nova geração, para essa nova geração, né? Em palavras aí, estou usando as palavras que do Joseph Frank, né, gente? Para a nova geração, é, é, como eles antecipam, né, de um jeito notável o próprio Dostoiévski aí, né? Porque o Cierno Solovievich, ele declarou que o Herzen não passava de mais um velho gorro de algodão, né? Igual ao Stepan Trofimovich, né? Então, vale a pena a gente fazer essa ligação aí, né? Porque isso parece ter saído aí do próprio romance, né, gente? O Cierno Solovyovich diz que o Herzen, que ele era um poeta, um artista, um contador de histórias, um romancista, que ele era tudo isso, tudo que ele quisesse ser, menos um político, né? Então ele afirma isso ali categoricamente, e ele diz que o Harrison, que ele não tinha percebido que ele tinha ficado para trás, né? E que por isso ficava ali batendo as asas, né? Fracas, né? Com toda a força para tentar aí fazer parte deste novo movimento, né?
e que no fundo todos estavam rindo dele ali, né? Tentando chamar atenção ainda para uma coisa que não fazia mais parte dele, né? É, enfim, então tudo isso vai ajudar Dostoiévski, ajudar, né? Acho que posso usar o verbo ajudar Dostoiévski a montar aí a sua narrativa e a caracterizar esses personagens aí brilhantemente de sua obra, né? E agora, não, aí este Solovievich, sei lá que você fala, ele manda o Herzen descer a terra, né? Manda ele esquecer que ele é um grande homem, esquecer as medalhas que ele tem, né? Com o rosto dele, né? Que não foram cunhadas né? Por uma posteridade agradecida, mas por ele mesmo. Olha, gente, que horror, né? Com a sua própria fortuna, né? E encerra dizendo que o Herzen, no fundo, um homem morto, né? Ou seja, né, gente, ele detona aí o Alexander Herzen, né? E aí o paralelo é perfeito com a personagem de Dostoiévski, né? Um velho revolucionário, glorioso, tratado assim como uma relíquia, né, ridícula por jovens que não fizeram nada e que devem tudo a ele, né? É a situação de fato do Stepan Trofimovich, ponto por ponto, né? Só que isso foi encontrado aí num documento real, né? Que é em documentos reais, né, gente? Que é tanto o artigo do Herzen quanto do Solovievich em resposta, né? É, bom, de qualquer maneira, Herzen, quando ele lê essa resposta ao texto dele, né, ele manda ali o artigo, né, do Solovievich junto com uma carta para o Bakunin, né? Eu não vou entrar aqui, gente, senão vai ficar uma coisa muito grande, essa parte histórica toda, mas é, por quê, gente? Porque o Bakunin, ele tinha um fascínio por essa nova geração, né? Dos niilistas. E, inclusive, ele vai se juntar justamente com o Nechanaev, que falamos lá no primeiro vídeo, né? Que é o assassino que assassinou, né? Ele, a turma dele assassinaram um estudante e foi isso que deu origem a todo o romance de Dostoiévski, né? E na carta que o Herzen manda para o Bakunin, ele faz um diagnóstico que também antecipa o que Dostoiévski faz no seu romance, né? Ele diz que o Cierno Soloviovich é um tolo, né? Um bobalhão, né? Mas que o pior é que a maioria dos jovens russos é como é esse Solovievich, né? E que foram eles os mais velhos que ajudaram a deixar essa nova geração de niilistas assim, né? Ele diz que aquilo que essa nova geração faz não é niilismo, porque o niilismo, para ele, Herzen, é um fenômeno grandioso na evolução do pensamento russo. E aqueles jovens é outra coisa. Segundo Herzen, eles são outras coisas. É, são, nas palavras do Herzen, né? São os nobres sem posses, o oficial reformado, o escrevente de aldeia, o padre local, o pequeno proprietário de terra, todos disfarçados. E esse é exatamente o retrato aí dos Razinotshinsky, né? Não se sabe, né? O Joseph Frank diz que não se sabe se o Dostoiévski chegou a ler essa carta que o Herzen enviou para o Bakunin, mas ele conseguiu, o Dostoiévski, né, intuir
com uma percepção realmente impressionante, exatamente aquela mistura de consternação e de culpa que a carta do Herzen carregava, né? E mais uma vez, aí o Joseph Frank dá um exemplo, né, do livro, né, numa fala do Stepan Trofimovich sobre o famosíssimo romance do Chernyshevsky, O Que Fazer, né, o romance que funcionava ali como o catecismo dos niilistas, né, ainda falaremos muito desse romance, fazendo, quando falarmos também de outras obras aí de Dostoiévski, né, e o personagem Stepan admite que a ideia central do autor é verdadeira, né, do Chernyshevsky, né? Só que diz o Trofimovich, né? É isso que torna tudo ainda mais terrível, né? É saber que eles próprios, a geração antiga, fez tanto mal a essa nova geração, né? Uh, aí o Trofimovich diz, né, que foram eles que semearam a semente primeiro, que alimentaram, que abriram o caminho, né? E aí ele se pergunta desesperado o que os jovens teriam dito de novo depois deles, né? E lamenta, tudo aquilo foi dito sim, mas foi distorcido, mutilado, né? Seriam essas as conclusões a que a geração dele é, queria chegar, era isso que a geração dele queria chegar. Então, quem conseguiria reconhecer no meio daquilo a ideia original, né? A ideia, no meio de todo aquele horror que estava acontecendo ali, no livro, né, gente? Agora, toda aquela geração fazendo. Quem poderia reconhecer que aquilo veio das ideias lá dos pais, né? A ideia original, né? Então, esta é a mesma consternação e a mesma culpa da carta de Herzen, né? O pai reconhece o filho como seu, né? E se horroriza com aquilo em que o filho virou. Isso é muito importante neste livro, gente. Ele é assim fundamental para que a gente tenha um entendimento da narrativa como um todo, essa questão geracional, e por isso a gente está insistindo tanto nessa esmiuçando aí essas personagens, né, e trazendo aí as suas fontes, a origem, né, de tudo, né? Bom, alguns acusam o. Por que que é importante falar de tudo isso, né? Porque, e já falamos isso em outros vídeos, alguns acusam Dostoiévski de ter escolhido um fato aí atípico da história do radicalismo para montar o seu romance e aí fazer, né, essa análise, né? Mas basta olhar para a última obra importante do Herzen, que se chama Cartas a um Velho Camarada, de 1869, e foi escrita com um objetivo claro, que era conter a onda de vandalismo que vinha junto com a propaganda de Bakunin e Nechanaev, que é o assassino lá que deu origem ao romance de Dostoiévski, né? Eram cartas abertas para o Bakunin, né? Reunidas numa coletânea póstuma e que com certeza o Dostoiévski leu essas cartas, né? E nelas o Herzen ele escreve que esses gritos selvagens, né, que mandam fechar os livros, largar a ciência e entrar num combate absurdo de destruição, né, são uma demagogia mais incontrolável e mais pestilenta que pode existir, né? E que sempre acaba aí revelando as piores paixões, né? E o Herzen não achava que o movimento do Bakunin Nechinaev, né, o mesmo que levou
ao assassinato do real, né, do estudante Ivanov, fosse um caso isolado, uma anomalia, como quiseram, e o Dostoiévski pegou esse caso e aí transformou, a partir do caso, fez o seu romance, mas o Herzen não achava que isso era uma anomalia, ele sentia que ele tinha o dever de levantar a voz contra essas consequências aí terríveis que ele já enxergava com toda a clareza. Então, isso é importante a gente ter em mente para também não acharmos que a obra de Dostoiévski pegou aí um fato atípico e se valeu dele para fazer o seu romance panfleto, né? E enfim, né? Então, o maior nome do socialismo russo, né, que é o Alexander Herzen, no fim da vida ele condenou exatamente o tipo de fanatismo destruidor que Dostoiévski iria aí dramatizar na obra Os Demônios, né, gente? Ou seja, né, o crime de Netsinaev, ele não era um desvio da rota, ele não era algo ali que foi um desvio que foi e que Dostoiévski pegou e se aproveitou disso. Não, ele era aquilo que o próprio pai do radicalismo russo, Alexander Herzen, né, já temia, né? Então, dá para a gente imaginar a satisfação de Dostoiévski ao ler as palavras, né, de condenação vindas do Herzen, né? Com certeza isso para ele foi muito importante, né? Que aquilo que o Herzen falou soou quase como uma retratação, né? Porque, enfim, eles tiveram rachas, né, gente? Os, os, os eslavófilos com os ocidentalistas, enfim, isso tudo é assunto para outro capítulo, né, gente? Então, Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar hoje, no vídeo de hoje. Eu acho que é isso, gente. Vamos ver aqui se tem algo faltando. Acho que não. Bom, e no próximo vídeo, gente, aí a gente vai falar sobre um outro personagem da obra, né? Que um outro personagem da obra que é baseado no nosso glorioso escritor Turgenev. Então, falaremos sobre ele e teremos ainda alguns vídeos aí, seguindo com a nossa análise de Os Demônios de Fyodor Dostoiévski. O vídeo hoje ficou bem longo, né? Foram quase 40 minutos, estou vendo aqui, mas a gente tem que, enfim, esmiuçar a obra para poder estudar ela de verdade, né, gente? Então, até o próximo vídeo e tudo de bom para vocês.